Você tem medo de perseguições? Você tem medo que as pessoas comecem a te cancelar, comecem a te boicotar, comecem a te acusar disso ou daquilo? Como é a sua relação com o contraditório? Muitas vezes, as pessoas são taxadas de alguma coisa e um grupo começa a tratar a pessoa de uma maneira que parece até que todo mundo tem razão, que aquela pessoa é errada. Será que sempre quando alguém é discriminado, acusado, maltratado, no fundo, é porque ele merece? É porque fez uma coisa errada? Vamos pensar em outro aspecto. E as pessoas que fazem coisas erradas, que adulteram, que banalizam o sexo, que se drogam, que se embebedam em busca de uma felicidade de momento, as pessoas que traem, as pessoas que por dinheiro mentem, enganam, se disponibilizam para participar de situações de quadrilha, de propinas. Será que essas pessoas são tratadas pelo que realmente fazem e são? Vivemos um mundo de muitas inversões e às vezes os que praticam o mal não têm a menor vergonha de fazer e de ser o que são. E às vezes, por uma pressão do mundo, aquele que vive algo coerente, algo bonito, algo que a gente deve valorizar, muitas vezes é ridicularizado, é taxado de vários adjetivos pejorativos, e a pessoa até começa a questionar-se se vale a pena ser o que achou que era certo ser. Talvez até agora você diga, falou muita coisa, mas eu gostaria que você fosse um pouco mais prático. Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 13, diz assim: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. O apóstolo Paulo estava em Tessalônica e lá ele fez um belíssimo trabalho. Ele pregou a esperança num Deus verdadeiro. Ele falou do sacrifício de Cristo na cruz por todos os homens, e que todos os homens que aceitassem verdadeiramente uma vida em Cristo, um Cristo como Senhor do coração, que teriam a vida eterna e teriam a paz do Senhor para essa vida. Mas sabe como ele sai de Tessalônica? Ameaçado. Ele sai de Tessalônica correndo, fugindo, porque senão as coisas poderiam piorar. E então ele vai para Bereia. E ele chega lá em Bereia e começa a pregar e falar do amor de Deus. E os bereanos, eles eram criteriosos. Tudo que Paulo falava das Escrituras, eles conferiam para saber se aquilo tinha sentido diante das palavras dos profetas. E sabe o que acontecia? As pessoas se maravilhavam com a mensagem do Evangelho. As pessoas se curvavam ao Senhor. As pessoas sentiam o perdão dos seus pecados, o alívio de suas dores. A esperança voltava, a força para continuar os tomava. Mas aí, enquanto isso acontece em Bereia, chegam os tessalonicenses, os que expulsaram Paulo de sua cidade Tessalônica. Eles vão até Bereia e começam a falar mal de Paulo e a ameaçar Paulo e a fazer um alvoroço e a colocar a cidade
contra o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Eu te pergunto, quem estava errado? Aparentemente, com uma multidão xingando Paulo, ele que estava errado. Aparentemente, Paulo é um impostor, Paulo é um falso profeta, Paulo é um mentiroso, Paulo é um enganador. Aparentemente, Paulo merece a morte. Mas, na verdade, Paulo era o único nessa história toda que andava com o Senhor. Paulo era o único que analisava cada momento à luz da palavra de Deus. Paulo era o único que tinha uma coerência de vida diante do seu Deus. E os outros? Os outros, acostumados com os seus pecados, acostumados com suas tradições, acostumados com os seus desejos, acostumados com as suas facilidades em cima de projetos carnais, simplesmente decidiram acusar o homem de Deus. Olha para você hoje. Quem você é? Um Paulo? Um acusador? Ou alguém frouxo, que por falar a verdade, por falar a justiça, por falar o que a palavra de Deus diz, também é afrontado, mas ao contrário de Paulo, se amedronta e reduz a palavra, reduz o conteúdo, não toca em alguns assuntos, deixa que os maus falem suas verdades, que não são verdades, são mentiras. Enquanto aquele que conhece a verdade se cala e depois de um tempo, quem sabe, também vai reproduzir a mentira. Porque quem cala no início consente, mas quem cala depois reproduz. Nós precisamos ter coragem de falar quem é o nosso Cristo. Precisamos ter coragem de falar a nossa fonte de amor. Precisamos ter coragem de falar do amor de Deus que mudou a nossa história. Precisamos, com todo respeito, com toda a mansidão, com toda a ternura, falar que não abrimos mão da nossa fé em Cristo Jesus. Se você ainda não tem coragem de encarar o mundo em nome do seu Cristo, provavelmente você ainda não é dele. Provavelmente ele ainda não é o Senhor da sua vida. Pense nisso e, se você é de Cristo, tome posição. Que Deus te abençoe. Copie o link desse vídeo, manda para os seus amigos. Você pode abençoar pessoas. Mais uma coisinha, me segue, se inscreve no canal aí. Todo dia tem um vídeo para abençoar a sua vida. 8 minutinhos que muda a sua história. Até amanhã.